Se alguém vir esta carta, é porque o pior aconteceu. Então, por favor, façam justiça. Essas foram as palavras proféticas escritas por Joyce Daniela de Azevedo Vieira, de 29 anos, exatamente um mês antes de ser brutalmente assassinada pelo namorado na frente de seus próprios filhos. A carta, encontrada pela família após o feminicídio, revelou que Joyce não apenas previu sua morte, mas identificou seu assassino com precisão assombrosa. Joyce não estava paranoica, estava certa. No dia 13 de julho de 2025, Flávio André Leonardo da Costa executou friamente Joyce e Edson Nunes, que ele considerava seu melhor amigo desde a infância. Mas o áudio que ele mandou confessando os crimes é ainda mais chocante. Deixei 2 como exemplo e prometeu trocar tiros com a polícia. A motivação? Ciúmes. Flávio desconfiava que Joyce estava tendo um caso com Edson, mas será que realmente havia traição ou foi apenas a mente doentia de um homem possessivo? 2 pessoas morreram e 4 crianças ficaram órfãs por causa de uma suspeita. Fique até o final, porque os detalhes desta tragédia mostram como uma mulher conseguiu prever a própria morte e, mesmo assim, não conseguiu escapar. Aos 29 anos, Joyce Daniela de Azevedo Vieira era muito mais que apenas uma estatística de feminicídio. Era uma mãe guerreira de 4 filhos que batalhava diariamente para dar o melhor para suas crianças. Ela representava milhões de mulheres brasileiras que trabalham incansavelmente para sustentar a família, mas que acabam se tornando vítimas da violência doméstica que chocou Águas Lindas de Goiás. Joyce conheceu Flávio André Leonardo da Costa no final de 2024. Ele era entregador de farmácia, aparentemente uma pessoa comum, trabalhadora. Mas por trás da máscara social se escondia um predador doméstico capaz dos atos mais bárbaros. O relacionamento durou aproximadamente 7 meses, mas nunca foi oficializado. Mesmo assim, Flávio André insistia em controlar cada aspecto da vida de Joyce. Os primeiros sinais de alerta apareceram rapidamente. Pessoas próximas a Joyce mencionaram o ciúme excessivo de Flávio e que ele simplesmente não aceitava qualquer tentativa de Joyce de se afastar. Era o comportamento típico de um abusador, possessividade extrema disfarçada de amor. Mas o que torna este caso ainda mais perturbador é descobrir que Flávio André considerava Edson Nunes seu melhor amigo desde a infância. Eles se conheciam há décadas, tinham uma história de vida compartilhada. Como um homem é capaz de matar friamente alguém que considera irmão por causa de uma suspeita de traição? A carta profética que Joyce escreveu é o documento mais perturbador deste caso. Em 16 de junho de 2025, exatamente um mês antes de ser assassinada, Joyce relatou uma agressão física sofrida e escreveu as palavras que se tornariam sua própria sentença de morte. Se alguém vir esta carta, é porque o pior aconteceu. Mas por que Joyce não denunciou formalmente? Por que uma mulher que conseguiu prever sua própria morte não procurou proteção policial? A resposta está no ciclo vicioso da violência doméstica que paralisa as vítimas através do medo, isolamento e manipulação psicológica. Joyce havia gravado ligações telefônicas onde Flávio a ameaçava. Ela documentava a violência, criava evidências, mas ainda assim não conseguia dar o passo definitivo de denunciar. É o padrão cruel dos relacionamentos abusivos. A vítima sabe que está em perigo, mas se sente incapaz de escapar. O comportamento de Flávio André seguia o manual clássico dos abusadores domésticos: ciúmes excessivos, controle, ameaças e isolamento da vítima. Ele não aceitava que Joyce quisesse terminar o relacionamento e usava intimidação para mantê-la sob seu domínio. A pergunta que não quer calar é: havia realmente uma traição entre Joyce e Edson? Até hoje, a investigação não conseguiu confirmar se existia um relacionamento extraconjugal. Isso significa que 2 pessoas podem ter morrido por causa de uma fantasia criada pela mente perturbada de um homem ciumento. O dia 13 de julho de 2025 começou como qualquer outro, mas se transformou no pesadelo mais terrível que uma família pode enfrentar. A sequência dos eventos mostra a frieza calculista de Flávio André, que planejou meticulosamente a execução de 2 pessoas que considerava obstáculos em sua vida. Tivemos acesso a informações exclusivas que revelam como os assassinatos aconteceram. Primeiro, Flávio André agrediu Joyce em seu apartamento, mas isso foi apenas o começo de seu plano diabólico. Em seguida, ele foi até o apartamento de Edson, que ficava ao lado, e atirou contra seu suposto melhor amigo. A brutalidade não parou por aí.
Após matar Edson, Flávio André retornou ao apartamento de Joyce e a executou na frente de seus próprios filhos. Imaginem a cena traumática, crianças assistindo a própria mãe sendo morta pelo homem que deveria protegê-las. Joyce foi brutalmente agredida e baleada várias vezes, com uma frieza que assombra qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. O método usado por Flávio André revela muito sobre sua personalidade perturbada. Ele não apenas matou, ele quis que Joyce sofresse. Foi uma execução planejada para causar o máximo de dor possível, tanto física quanto psicológica. É o perfil de um psicopata que sente prazer com o sofrimento alheio. A pergunta que surge é: por que ele voltou para matar Joyce na frente das crianças? Seria para enviar uma mensagem? Para se vingar de uma traição que pode nem ter existido? Ou simplesmente porque um homem possessivo preferiu destruir aquilo que não podia controlar? Após cometer o duplo homicídio, Flávio André demonstrou uma ausência total de remorso. Ele mandou mensagens de áudio confessando os crimes e se vangloriando do que havia feito. Deixei 2 como exemplo, disse nas gravações que circularam nas redes sociais. Mas o mais perturbador foi sua ameaça direta às autoridades. Flávio André afirmou que trocaria tiros com a polícia caso fosse confrontado. Isso mostra que ele se considera acima da lei e que está disposto a matar novamente se necessário. É um homem extremamente perigoso que representa risco real para qualquer pessoa que cruze seu caminho. Essas mensagens de áudio foram repassadas para o Grupo de Investigação de Homicídios de Águas Lindas, que está analisando o conteúdo para usar como evidência. Mas o fato de Flávio André ter confessado publicamente os assassinatos mostra sua total desconexão com a realidade e sua falta completa de arrependimento. A cronologia dos eventos revela que tudo aconteceu muito rapidamente. Flávio André executou seu plano diabólico com precisão militar: agredir Joyce, matar Edson, voltar e executar Joyce, mandar áudios confessando e desaparecer. Foi uma sequência de ações calculadas, não um crime passional impulsivo. A situação das 4 crianças de Joyce é absolutamente devastadora. Elas presenciaram o assassinato da própria mãe e agora precisam lidar com um trauma que as acompanhará para o resto da vida. Como explicar para crianças que o homem que deveria proteger a família foi quem a destruiu? O que mais revolta neste caso é descobrir que Flávio André e Edson eram amigos desde a infância. Décadas de amizade foram destruídas por ciúmes e possessividade. Como um homem mata friamente alguém que considerava irmão? Que tipo de mente perturbada é capaz de tal traição? A resposta pode estar no perfil psicológico de Flávio André. Pessoas próximas a Joyce relataram que ele era extremamente ciumento e que não aceitava o fim do relacionamento. Quando um homem possessivo descobre ou imagina que está sendo traído, pode reagir com violência extrema. Mas a grande questão permanece sem resposta. Realmente existia um caso entre Joyce e Edson? A investigação ainda não conseguiu confirmar essa informação. Se a traição não existia, isso significa que 2 pessoas morreram e 4 crianças ficaram órfãs por causa de uma fantasia criada pela mente doentia de um homem ciumento. E mesmo que houvesse uma traição, isso jamais justificaria 2 assassinatos brutais. Nenhuma suspeita de infidelidade dá o direito a qualquer pessoa de tirar a vida de outro ser humano. Flávio André escolheu a pior resposta possível para seus problemas emocionais. A investigação está sendo conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Águas Lindas, mas Flávio André permanece foragido. Cada dia que passa com esse assassino, confesso em liberdade, é mais um dia de risco para outras pessoas inocentes que podem cruzar seu caminho. O fato de ele ter ameaçado trocar tiros com a polícia mostra que Flávio André está disposto a matar novamente. É um homem extremamente perigoso que não demonstra qualquer arrependimento pelos crimes cometidos. Pelo contrário, se vangloria dos assassinatos como se fossem troféus. A carta deixada por Joyce se tornou uma evidência crucial no caso. Nela, Joyce não apenas previu sua própria morte, mas identificou seu potencial assassino. É um documento que arrepia qualquer pessoa, pois mostra como uma mulher pode estar consciente do perigo mortal que corre, mas ainda assim não conseguir escapar. As palavras de Joyce ecoam como um grito de socorro que chegou tarde demais. Se alguém vir esta carta, é porque o pior aconteceu. Então, por favor, façam justiça. Era como se ela soubesse que não conseguiria sobreviver às garras deste predador, mas queria garantir que ele seria responsabilizado pelos crimes. A carta também revela o histórico de violência anterior ao assassinato.
Joyce relatou uma agressão física sofrida em 16 de junho, mostrando que a violência era um padrão no comportamento de Flávio André. Ele não matou por impulso, ele escalou a violência até chegar ao feminicídio. Quantas outras mulheres estão escrevendo cartas como a de Joyce neste exato momento? Quantas brasileiras vivem relacionamentos tóxicos com homens que demonstram sinais claros de periculosidade, mas não conseguem escapar do ciclo de violência doméstica? O caso Joyce Daniela expõe falhas graves no sistema de proteção à mulher no Brasil. Uma carta prevendo a própria morte deveria ser suficiente para acionar todos os mecanismos de proteção disponíveis, mas infelizmente Joyce não conseguiu ser salva a tempo. A pergunta final que fica é: quantas outras tragédias como esta poderiam ser evitadas se tivéssemos um sistema mais eficaz de identificação e proteção de mulheres em situação de risco extremo? A resposta está em políticas públicas mais eficazes e na conscientização da sociedade sobre os sinais de relacionamentos potencialmente fatais. O caso Nicole Pogger expõe uma realidade aterrorizante sobre como a maldade pode habitar corações tão jovens. Uma adolescente de 14 anos não apenas planejou friamente o assassinato de outra menina, como teve a crueldade de avisá-la antes: o moleque quer te matar. 4 dias depois, foi ela mesma quem desferiu as facadas e esquartejou Nicole com as próprias mãos. A mensagem não foi um aviso para salvar Nicole. Foi o início de uma tortura psicológica onde a futura assassina saboreava o medo que causava em sua vítima. Uma criança que deveria estar brincando, estudando, construindo sonhos, se alimentava psicologicamente do terror que suas palavras provocariam. O que mais revolta neste caso é descobrir que Nicole recebeu uma ameaça direta da própria pessoa que depois a mataria. A assassina testou o pânico de Nicole, mediu seu medo e depois executou exatamente o que havia prometido. É um nível de psicopatia que assombra até os investigadores mais experientes. As mensagens reveladas pela investigação mostram que este crime foi premeditado há muito tempo. O namorado disse claramente: se ela quiser, eu mato aquela menina que ela não gosta. E a assassina não apenas quis, como participou ativamente da execução, desferindo a maioria das facadas e depois esquartejando o corpo sem demonstrar qualquer arrependimento. A família de Nicole tomou todos os cuidados possíveis. A mãe supervisionou o relacionamento, conheceu a família do namorado, mantinha contato constante. Mas como se proteger de psicopatas mirins que conseguem enganar até adultos experientes com suas máscaras de normalidade? Este caso serve como um alerta aterrorizante para todos nós. Precisamos ensinar nossas filhas que ameaças, mesmo vindas de adolescentes, devem ser levadas a sério. Que mensagens como "o moleque quer te matar" não são brincadeiras de jovens, mas podem ser avisos reais de perigo iminente. Nicole era uma menina comum, estudiosa, querida por todos que a conheciam. Sua única culpa foi amar a pessoa errada e confiar em quem não merecia sua confiança. Ela recebeu o aviso mais claro possível sobre o perigo que corria, mas não tinha como imaginar que vinha da própria pessoa que executaria a ameaça. Os assassinos foram capturados e confessaram, mas as medidas socioeducativas previstas no ECA parecem insuficientes diante da frieza demonstrada. Uma adolescente que envia ameaças de morte e depois as executa sem demonstrar arrependimento deveria receber o mesmo tratamento que um adulto? Em, no máximo, 3 anos, 2 psicopatas que planejaram e executaram um crime brutal estarão livres. A menina que disse "o moleque quer te matar" e depois esquartejou a vítima estará de volta às ruas. Será que nossa sociedade está preparada para essa realidade? A morte de Nicole não pode ser em vão. Ela precisa servir de alerta para que outras famílias fiquem atentas, para que outros pais questionem mais, investiguem mais, protejam mais. Porque no mundo de hoje, a maldade pode vir disfarçada das faces mais jovens e aparentemente inocentes. Que Deus console o coração quebrantado da família Pogeri neste momento de dor inominável.
Que a memória de Nicole seja sempre honrada e que sua história sirva para proteger outras meninas dos predadores que se escondem por aí, independentemente da idade que tenham. Compartilhe este vídeo para que este caso não caia no esquecimento e para que outras famílias aprendam com esta tragédia. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a mensagem "O moleque quer te matar" prova que o crime foi premeditado? Como uma criança de 14 anos pode ter tanta maldade no coração? Que Deus nos dê sabedoria para proteger nossas famílias e discernimento para reconhecer o mal disfarçado de bem, mesmo quando vem de rostos jovens e aparentemente inocentes. Que Ele abençoe você e sua família, mantendo-a sempre sob sua proteção divina.